A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos irmãos, queridos amigos, que alegria de podermos estar mais uma vez reunidos para aprendermos juntos os ensinamentos do Cristo. Que a luz de Jesus nos ilumine, que eu seja aqui um instrumento a trabalhar e a servir em nome do Cristo, e que todos nós que vamos ouvir o estudo e aprender com ele, possamos estar com o coração aberto para receber tudo de bom que o ensinamento desta mensagem de hoje tem a nos oferecer. Nós vamos então estudar uma mensagem, a de número 28, com o título A Resposta Celeste. Essa mensagem está no livro Jesus no Lar, que é um livro que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neio Lúcio. Neste livro, cada mensagem é Jesus que está na casa de Pedro, com os seus apóstolos e os familiares de todos eles, os amigos que estavam sempre ali junto dele, e Jesus, através dessa mensagem, do Evangelho no Lar que ali ele fazia, ele nos ensina muito, com muita clareza, com muita simplicidade, e nos mostra o quanto o amor de Deus por nós é infinito. Nesta mensagem especial, nós vamos aprender sobre como que Deus escuta as nossas preces e como que o socorro nos é dado, nos é ofertado. Vamos iniciar então a leitura e no decorrer dela a gente vai fazendo as nossas interpretações e tirando os ensinamentos que nos é possível. Começa assim a mensagem. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos sobre a resposta do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Então, Bartolomeu, que estava ali junto deles, pede a Jesus esclarecimentos sobre como são as respostas do alto, ou seja, do Pai, dos espíritos que nos auxiliam, dos nossos anjos guardiões, as súplicas que nós fazemos, que nós elevamos, os pedidos que nós fazemos nas nossas preces. Como que é feito? Como que são respondidas as nossas preces? Pergunta Bartolomeu. E Jesus vai contar uma história que vai ser de muito aprendizado para todos nós. E ele começa assim. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão de verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Então, antes, no início ali, quando ele começava a sua caminhada para chegar a essa aldeia destino, ele já foi surpreendido pelo anoitecer. Mas Jesus nos diz que é um antigo instrutor dos mandamentos divino, e que esse instrutor ia em missão de verdade celeste. E esse ponto é muito importante, depois a gente vai compreender por quê. Segue então Jesus na história. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Pai Eterno, e seguiu. Então, quando ele reparou ali que ele estava numa situação difícil, porque ele estava em meio à natureza, havia anoitecido, o que ele fez? Ele não desesperou. Ele não deixou que esse medo dominasse. O que ele fez? Ele orou, pediu a Deus o amparo necessário, mas não ficou parado aguardando que esse amparo chegasse. Ele seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. A princípio a gente pensa, de imediato ele já foi atendido, porque ele já pediu socorro, seguiu e já se deparou com uma cova à beira da estrada,
onde ele percebeu que ele poderia ali pernoitar, passar a noite. Era uma cova confortável. Mas quando ele começa ali a se arrumar para deitar junto do seu companheiro, seu cachorro, uma espessa nuvem de moscas vorazes o ataca. E aí ele se vê obrigado a sair daquele daquela primeira situação de conforto que ele havia, né, percebido. Mas ele retoma o caminho e continua. O ancião continuou a jornada nos dias de Jesus, quando se lhe deparou volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava, ou seja, né, tinham duas opções, se dividia. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. Então ali, quando ele estava naquela opção de seguir entre duas opções de estrada, e havia ali de frente a ele um riacho muito grande, ele percebeu que tinha uma ponte. Opa, mais uma vez o socorro então estava sendo ofertado. Até porque ele percebe que do outro lado da ponte havia uma terra que parecia ser muito sedutora, muito tranquila para ele estar. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando-se e abatendo-se por inteiro. Mais uma vez, a dificuldade aparece. E quando ele vai, né, quando ele pensa em atravessar a ponte, essa ponte se arrebenta. E ali ele fica sem opção de passar para aquele outro lado, onde ele avistava uma terra que parecia ser uma terra tranquila para ele estar. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo, pela outra estrada, e encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. Então aqui ele já novamente tem uma outra opção de amparo, né, de se acolher. E o que é? Uma árvore, onde ele vê nessa árvore acolhedora, ela é robusta e nela, né, um tronco onde ele pode se acolher dentro dela. Até porque existe ali, segundo as informações que Jesus nos dá, o anunciamento, né, de uma tempestade que está para chegar. Então, diante de todas as situações, né, da situação do anoitecer, da noite escura, da primeira tentativa de adormecer ali na cova, que ele não teve sucesso, da ponte que ele quis atravessar, mas ele não conseguiu, seguiu então adiante e se deparou com essa árvore, porque havia então a previsão de uma tempestade chegar até ele. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partindo sem remissão. Dá uma sensação de desespero, não é verdade? Tudo que aparece para ele como opção de auxílio se desfaz. A cada início, né, de relaxamento, de que vai ficar tudo bem, mais um empecilho se mostra a ele. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Mais uma vez ele não ficou ali parado, lamentando, porque lá no início ele havia orado e pedido a Deus a ajuda necessária, o fortalecimento. Então ele não para. Ele pede e implora ao Pai, no início da história, a proteção. Então ele continua se movimentando, mesmo diante dos obstáculos que vão aparecendo na sua caminhada. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural,
mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Ai, que bom, graças a Deus, né? Ali tem um casebre onde eu vou pedir socorro para que eu possa passar a noite e me ficar ali de uma forma a me proteger dessa tempestade. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Então, mais uma vez, a negativa veio até ele. Aonde ele havia imaginado que encontraria o asilo, né, a condição de pernoitar, de se proteger daquela chuva, de se acomodar naquela noite escura, veio até ele uma negativa ríspida. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Mas percebam que Jesus nos esclarece que ele sim chorou, mas ele também rogou o amparo. Mas por mais que ele fazia isso, a situação não ficava amena. Mas ainda assim, ele seguiu além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. Então, diante daquela negativa de não poder, né, se adentrar ali naquela casinha, o que ele fez? Ele se acomodou como pôde, debaixo mesmo do temporal, ao lado ali, por perto daquela casinha. Mas ele percebeu que por causa dos relâmpagos, dos barulhos que estavam acontecendo, o seu cãozinho se distanciou e se perdeu no meio da floresta. E ficou ali perdido nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado. E quem não choraria, né? Quem de nós, nos momentos de dor, não se movimenta neste choro que é um desabafo, que é um pedido de socorro, que mostra uma sensação de que por que o meu pai não me ouve, por que o meu pai não me auxilia? É um desabafo, não é assim? Então Jesus nos diz, o velho agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Ali então ele rogou o amparo, imaginou que Deus o havia abandonado, e ouviu essa confusão, esse tumulto, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Percebam, quando ele acordou, né, no alvorecer depois da tempestade, e esse alvorecer, esse resplandecer sempre vai acontecer, independente do tamanho da tempestade na nossa vida, o sol sempre vai voltar a brilhar. Quando ele sai ali do seu esconderijo, né, que ele passou a noite, o que ele vem a saber? Ele vem a saber que lá naquela casinha onde foi negado a ele o asilo, uma quadrilha de ladrões havia estado lá e assassinado a todos que estavam lá dentro. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Ele imediatamente já pensou, compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantia a tranquilidade do pouso. Além de perceber o amparo, de ter sido negado a ele o asilo, de ter sido negado a ele a possibilidade de estar ali, ele ainda percebeu a misericórdia de Deus afastando dele o cãozinho que uivava, porque assim ele não foi visto. Eles não conseguiram identificar
com a presença do cão que estava ali aflito, que ele estava ali também ao lado dele. Quantas vezes nós, nos momentos de dificuldade, quando nos deparamos, né, depois de um tempo, às vezes demora muito tempo, quando a gente repara, quando a gente abre os nossos olhos para perceber o amparo de Deus, quantas vezes nós conseguimos observar nessas pequenas coisas o quanto Deus estava nos auxiliando, nos ajudando. E segue a história. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, ou seja, ele tinha, no meio da noite, ele havia se perdido, e ele estava do lado oposto à aldeia que ele queria chegar, à sua aldeia de destino. Empreendeu-se a marcha de regresso para retificar a viagem. Então ele começou a retornar pelo caminho que ele havia percorrido. E junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe o tronco. Dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Então, diante desse retorno dele, ele percebe que a ponte que ele queria atravessar e aquela terra que parecia sedutora era, na verdade, um pântano, e que um pântano traiçoeiro, e que muitos outros viajores já haviam sucumbido ali naquele pântano. E também, seguindo em retorno à estrada, que ele havia percorrido, ele soube que aquela árvore que ele tinha tido como lugar acolhedor para ele passar a noite era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou agora a cova, onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Diante de todas essas informações que ele obteve, ele endereçou infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro. Será que nós, quando estamos passando pelas dificuldades, quando esses empecilhos são colocados à nossa frente, na nossa caminhada, será que nós, quando percebemos o amparo que foi recebido, ainda assim percebendo, a gente eleva o nosso pensamento a Deus em gratidão por ter dado a nós o livramento daquilo que antes parecia para nós ser o melhor a fazer? Olha o ensinamento que esta mensagem tem a nos dar. O socorro foi dado, mas não da forma que ele havia imaginado que fosse. Porque nós, quando pedimos, a gente pede já determinando o que seria bom, mas de acordo com a nossa visão, de acordo com o que a gente imagina que seria o bom, o melhor. Mas a visão de Deus é muito mais ampla. Ele consegue visualizar o que nós nem de relance vamos saber naquele momento. Então, o seu auxílio é sempre o melhor, e a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa entender que quando chega um momento que não cabe mais a nós fazer nada, é porque é a hora de Deus fazer tudo. Mas, para que isso aconteça, para que a gente receba, porque o amparo ele acontece a todo tempo, ele nos é ofertado desde quando somos criados. Em cada reencarnação, um irmão nosso do plano espiritual se compromete a estar junto de nós. Então, a misericórdia de Deus ela é sempre, a todo tempo, ofertada a todos nós. Mas a gente precisa fazer esse movimento que começa com um pensamento elevado, elevando o pensamento em prece. O movimento de não parar quando os obstáculos se mostrarem à nossa frente na nossa caminhada. E foi tudo isso que
esse Senhor dessa história contada pelo Cristo fez? Ele não parou em momento nenhum. Ele chorou, sim, mas ele chorava rogando mais uma vez um amparo e se entregando à misericórdia do Pai. A gente duvida, a gente ora, a gente pede e muitas das vezes a gente vai lá e toma de volta, né? Porque a gente não acredita. Por que a gente não acredita no amparo de Deus? Porque a gente pede que aconteça de tal forma, mas se não acontecer daquela forma, a gente pensa que está errado. A gente então vai lá e fala, eu vou resolver do meu jeito. E qual que é esse jeito? Né? Será que é o melhor jeito? Será que é a melhor decisão a ser tomada naquele momento? Vão ser as melhores palavras que serão ditas? E aí Jesus diz, neste ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. Percebam como que Jesus termina essa narrativa, essa história. Ele diz assim a Bartolomeu, o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Jesus, então, nos afirma que todas as nossas rogativas, todas as nossas preces são ouvidas pelo Pai. Mas, existe um mas. E é esse mas que a gente precisa focar, porque é neste mas que está o aprendizado. Mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele. A gente precisa ter esse discernimento, porque essas respostas, como a gente já disse, não vão vir prontas, não vão vir assim dizendo com todas as palavras, segue por aqui. Elas vão vir de uma forma sutil. Elas vão vir, muitas das vezes, de formas totalmente contrárias ao pedido que nós fizemos. Mas elas nunca nos faltarão. Elas vão vir da melhor forma porque vem direto do nosso Pai. Cabe a nós ter esse discernimento para a gente entender e, após entender, aproveitá-las. Todos nós temos, através do pensamento, a condição de nos sintonizarmos com os nossos mentores de luz, com os nossos, para quem tem os santos de devoção. São espíritos de luz a nos auxiliar o tempo todo. Mas se a gente pede e se mantém firme na verdade que é nossa, no nosso caminhar, a gente vai perder a oportunidade de ouvir, porque eles são sutis em nos intuir, para que a gente possa, com o esforço nosso, ouvi-los e tomar a decisão nossa. Porque se eles tomarem para nós, a gente perde a condição de receber o mérito, de fazer a escolha certa. E eles nunca vão nos impor nada, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E este livre-arbítrio, ele está entre as leis divinas. A escolha é sempre nossa, mas a gente não precisa fazer escolha com a cabeça quente. A gente não deve fazer, escolhas com a cabeça quente, com desespero, com medo. Desde o início da história, ele poderia ter se desesperado, porque ele estava em uma estrada no meio da natureza, com o seu destino ainda muito distante, sem nem saber qual o distante estava da aldeia de destino. E anoiteceu, uma noite sem luar, Jesus nos diz, uma noite escura. E ali começaram os obstáculos daquela noite. Tudo que foi colocado diante dele como obstáculo, que a princípio parecia um obstáculo, foi tudo providência divina. Mas em momento nenhum, por mais que ele tivesse choroso, ele parou. A todo momento ele continuou. Em momento nenhum Jesus disse para nós que ele se enraiveceu, que ele questionou a Deus. Ao contrário, ele rogou o amparo, ele se manteve nesse pensamento. E mais um detalhe que Jesus nos conta lá no início da história. Ele era um antigo instrutor dos mandamentos divinos. Então ele tinha já esses mandamentos divinos com ele, o conhecimento desses mandamentos. E outra coisa,
ele estava saindo em missão de verdade celeste. Quando a gente para entender esse pequeno detalhe, mas que é muito grande, a gente passa a perceber que quando a gente sai em missão de amparo, de auxílio, de caridade, o simples fato de estarmos ali, né, com este propósito, já nos dá um amparo também muito maior. Não que se a gente não estiver nessa condição, a gente não receba. Mas ali, por estar ele nesse caminhar para essa missão de verdade celeste, quantos irmãos não estavam junto dele, auxiliando para que ele não desistisse e chegasse até essa aldeia destino, onde tantos outros irmãos o aguardavam para receber, né, através das suas instruções que ele iria passar. Então, meus irmãos, vamos a cada dia reforçar a nossa fé a este Pai que não nos desampara. Por mais que a dor, né, seja muito forte, e a gente sabe que tem momentos que fica muito difícil, podemos chorar, sim, com certeza, mas que possamos, né, estar nesse choro, mas igual esse nosso irmão da história, rogando o amparo e a proteção, e não brigando, né, e não se enraivecendo, e não se deixando levar pela invigilância dos pensamentos que fazem com que a gente acabe usando as nossas energias, as nossas faculdades de formas contrárias ao amor, agredindo o nosso irmão que está ao nosso lado, agindo de forma contrária ao que o Evangelho do Cristo nos pede. A todo momento nós somos convidados a trilhar, né, caminhos que nos levem à nossa evolução. Essa estrada bifurcada aqui da história, a todo tempo nós temos, né, a porta larga e a porta estreita a nos convidar. Mas que a gente possa ter sempre, junto dos nossos mentores de luz, dos nossos anjos guardiões, a força para ouvir, né, a cada pedido, ouvir a intuição que eles nos oferecem e seguirmos por esta porta estreita. Ela vai ser, sim, talvez com maior dificuldade, talvez com mais desafios, mas todos os desafios que nós enfrentamos, eles têm um ensinamento a nos ofertar. Mas como nos diz Jesus, que a gente possa ter o discernimento para compreender esses ensinamentos e, acima de tudo, aproveitá-los, que é o que vai fazer de nós pessoas melhores a cada dia, a cada dificuldade. Eu rogo aqui agora a Jesus que nos fortaleça na nossa caminhada, no nosso caminhar rumo ao nosso destino evolutivo. Somos espíritos, né? E estamos aqui aprendendo, que a gente possa aprender com todas as dificuldades, que a gente possa a cada dia ter a força de elevar os nossos pensamentos em prece, para que sejamos a cada obstáculo fortes para seguirmos adiante. Que a luz de Jesus nos ilumine, nos ampare a todos e que estejamos sempre nessa certeza do amor do Pai por cada um de nós. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.